Olá, amigos. Uma boa noite a todos vocês que estão aí conectados no canal Fé ou Fideísmo e vocês que também estão conectados no Instagram do Pastor Gilberto Tais. Um prazer estar com vocês mais uma vez nesta live especial para responder um tema muito importante, muito curioso, que é o tema a respeito de Deuteronômio 22, verso 28 e 29, onde as feministas, especialmente as feministas, usam ou gostam de usar esse texto para falar que a Bíblia é sexista, a Bíblia é machista. E elas dizem o seguinte, que Deuteronômio 22, verso 28 e 29, afirma que a Bíblia manda uma mulher que foi estuprada se casar com o estuprador, com um homem que a estuprou. Então nós vamos trabalhar esse texto agora à noite, tá? Eu só entrei ao ar agora porque tivemos um pequeno problema, mas consegui, deu certo, tá bem? Deu certo, estamos aqui. Então, um grande abraço aos amigos aí que já perseveraram em permanecer no canal. Abraço mesmo, um grande abraço. No final eu mando um abraço para vocês, tá bem? Então, você que é novo no canal, então se inscreva aí no canal Fé ou Fideísmo. Se inscreva no canal Fé ou Fideísmo. E não esqueça de ativar o sininho. É muito importante que você ative o sininho, para que quando vídeos como esse for postado no canal, você receba as notificações, seja avisado. Isso é importante, tá bem? E você que também você que não segue o Pastor Gilberto Tais no Instagram, então siga o Pastor Tais. No Instagram é @Gilberto Tais, como aparece aí na tela, tá? @Gilberto Tais. Mais uma vez, para você memorizar e se inscrever. No YouTube é Fé ou Fideísmo. Fé ou Fideísmo, ok? No Instagram é @Gilberto Tais. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva e compartilhe, tá? E por falar em compartilhar, é importante que você copie esse link e coloque nos grupos, em todos os grupos da sua igreja, do seu distrito. Isso é muito importante, que você coloque nos grupos da sua igreja e do seu distrito. Compartilhe com todos os contatos que você tem no WhatsApp. Lá no Facebook também, copie o link e cole lá e vai aparecer o banner de propaganda desse vídeo, tá? Nós vamos responder essa pergunta hoje. Será que a Bíblia realmente é um livro sexista e machista por causa de um texto como esse de Deuteronômio 22, verso 28 e 29? É a pergunta que parece que é difícil de ser respondida, mas vocês vão perceber hoje que não é tão difícil de compreender esse texto não, tá? Daqui a pouco eu vou ler o texto na íntegra para você, ok? Então compartilhe para que outros também possam assistir essa live e aprender, se enriquecer junto contigo, junto com você, de um tema tão importante como este aqui, certo? Então compartilhe, por favor. Vamos compartilhar. E quando você compartilhar, escreva aí, amigos, olha que texto, olha que vídeo interessante, que responde a seguinte pergunta: por que a mulher devia se casar com um homem que a estuprou? Por quê? Eu tenho certeza que você vai apreciar muito, e se você não compartilhar, você vai se arrepender por não compartilhar, porque temos muita coisa boa para falar sobre esse texto aqui hoje, tá bem? Então, amigos, vamos lá, para a nossa introdução do assunto e a gente já ir direto nele. Bom, o texto em voga é Deuteronômio 22, capítulo 22, e o verso 28 e 29, que diz assim: se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Esse é o texto que os céticos, as pessoas que não gostam da Bíblia, não gostam da religião cristã, as pessoas que se intitulam feministas, LGBTistas, esse é um dos textos que eles utilizam para falar
que a Bíblia é sexista e é machista. Então eles dizem, tá vendo? Como é que pode? Uma mulher foi estuprada, foi violada, abusada. E a lei obriga o estuprador a se casar com ela e ainda pagar uma indenização? Bom, se isso é verdade, será que essa seria a ética e a moral de Deus? Basta o estuprador pagar uma indenização, está tudo resolvido? Está tudo ok? Está tudo tranquilo? Hã? Será que isso não seria uma prova do machismo bíblico, do sexismo bíblico? Será? Será que as feministas não teriam razão em afirmar que a Bíblia foi produto da cultura da época e que hoje a Bíblia precisa ser reinterpretada seguindo as necessidades da cultura contemporânea? Será? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que, embora existam elementos culturais em torno que orbitam as narrativas das histórias bíblicas, os princípios que são apresentados na narrativa, eles são eternos. Eles são para toda e qualquer cultura. Os princípios, eles estão sempre no tempo presente, porque eles são importantes e relevantes em toda e qualquer cultura. Mas, pastor, se o princípio é relevante, então como entender esse texto? Que diz que a mulher foi estuprada e agora o estuprador é obrigado a se casar com ela e ainda pagar uma indenização para o pai? Como entender um texto como esse? Hã? Então nós vamos fazer o quê? Uma análise, uma síntese hermenêutica desse texto, para a gente compreender o que de fato o profeta pretendeu falar e o que de fato a lei aqui está exigindo. O que de fato a lei está exigindo, ok? Então vem comigo. Mas você já compartilhou? Já compartilhou para que outros assistam junto com você? Compartilhe o link dessa live, por favor, nos grupos da sua igreja, nos grupos do seu distrito, nos seus contatos, no seu Facebook, no Twitter. Compartilhe para que outros também possam ouvir a resposta do vídeo da live desta noite, desse dia, de hoje, tá bem? Na próxima segunda eu vou trazer outro episódio que também parece trazer a ideia de machismo e sexismo para responder. Hoje vai ser este. Inclusive, já faço um apelo. Se você tiver aí algum texto que você não entende, algum texto que parece aludir à ideia de machismo ou sexismo contra as mulheres, especialmente, mande para a gente. Mande para mim, que eu com certeza estarei fazendo uma live, um vídeo explicando esse texto para você. Inclusive, se você quiser gravar um vídeo e mandar para mim, para o meu WhatsApp ou para o meu Instagram, gravar um vídeo e mandar para mim, pastor, eu sou fulano de tal, da igreja tal, e eu tenho uma dúvida sobre esse texto. Ele parece dizer isso. O que o senhor diz sobre isso? Mande um vídeo para mim e eu coloco o seu vídeo aqui ao vivo, para que as pessoas vejam a sua pergunta e eu então estarei trabalhando a resposta para a sua indagação. Então, vamos entender o texto. Primeiramente, para a gente entender o texto, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, infelizmente, existem muitas traduções que não estão coerentes com o sentido hermenêutico do texto. É o primeiro problema. Eu já gravei outras lives explicando textos bíblicos complexos, muito difíceis, porque parecem dizer uma coisa. E quando a gente faz uma análise hermenêutica do texto, ou exegética, a gente percebe que não é exatamente aquilo que o texto está dizendo, que o autor, que o escritor pretendeu dizer. Esses problemas de tradução são comuns. Por que, pastor, são comuns? Porque não é fácil traduzir a língua hebraica. Esse hebraico antigo, não é o hebraico contemporâneo, esse hebraico antigo, que contém muitas diferenças do hebraico contemporâneo, é muito difícil ser traduzido, primeiro porque é uma língua muito antiga. Segundo, não é uma língua latina. Terceiro, o hebraico, comparado com outras línguas, a gente poderia dizer que o hebraico é uma língua pobre em quantidade de palavras.
O hebraico tem, em média, 7, 8 mil palavras. Para você ter uma ideia, a língua portuguesa contém 280 mil, mais de 280 mil palavras. Então você percebe como é difícil traduzir uma língua que contém poucas palavras. É muito, muito, muito difícil. E por isso muita gente acaba se equivocando num ponto e em outro. Segunda coisa. Dizem por aí que a Bíblia precisa ser relida, ou precisa ser feita uma releitura, com uma interpretação que atenda às necessidades da cultura contemporânea. Bom, neste caso, quando essas pessoas afirmam isso, elas estão dizendo que a Bíblia ela é produto da cultura, quando não é. A Bíblia apresenta fatos culturais? Sim. Mas a Bíblia também apresenta a vontade de Deus, que são os princípios norteados por ela. A cultura ao redor que orbita em torno da narrativa, essa se modifica com o tempo, porque ela é dinâmica. Mas o princípio não. O princípio é eterno, como, por exemplo, a lei de Deus. Os 10 mandamentos são mandamentos eternos, porque eles estão baseados em princípios eternos, em princípios imutáveis. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. A regra áurea da interpretação não é a cultura. A regra áurea da interpretação é a Bíblia. Ela mesma responde a si mesma. Ela responde a si mesma. A própria Bíblia responde a si mesma. É assim que a gente estuda a Bíblia. Por isso que é importante a gente compreender ou conhecer regras exegéticas, regras hermenêuticas, as línguas originais, e praticar um exercício assim para a gente se aperfeiçoar e para poder saber interpretar melhor algumas palavras, algumas ideias trazidas no texto. Mas, pastor, eu não conheço grego, eu não conheço hebraico, eu não conheço hermenêutica, eu não conheço exegese. Não tem problema. É para isso que existem vídeos como este, para você aprender de maneira coerente. Tá bem? Você pode ter várias traduções de Bíblia, várias Bíblias com traduções diferentes para fazer uma comparação. Essa é a maneira mais simples, inclusive, de você comparar versões, palavras, ideias, para ver se elas batem ou não. Se elas não baterem nas variadas traduções que você tiver, significa que é provável que exista algum problema ali e precisa ser analisado. E se você conhece alguém que tenha conhecimento de regras de interpretação, hermenêutica, exegética, que conheça as línguas originais, indague, converse, dialogue. Né? Na multidão de conselhos, há segurança. Ok? Então é isso. No decorrer da explicação, eu vou introduzindo outros assuntos também importantes. Vamos começar então? Vamos começar a nossa interpretação desse texto? Para a gente entender esse texto, eu vou escolher começar antes do verso 28. Assim a gente vai ter uma visão um pouco mais geral das leis aqui inseridas e o propósito delas. Tá? Antes de fazer a leitura, eu já quero dizer para você, adiantar para você o seguinte. Em nossa cultura, a sexualidade é tratada com desdém. Tanto é que existe uma palavra que se tornou muito comum e popular, que é a palavra libertinagem. Então, a sexualidade é tratada hoje com libertinagem. Libertinagem. Então, está na moda hoje. Está na moda você tratar de maneira leviana a sua sexualidade. Aliás, pessoas que em nossa geração afirmam que são virgens, elas são rechaçadas. Elas viram motivo de piada. Até mesmo adultério. Até mesmo adultério. Tem homens, claro, homens sem Deus, né? Sem princípio nenhum, e são amigos e saem para jogar um futebol, por exemplo, e um fala para o outro, rapaz, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. E homens casados.
E às vezes eu já ouvi falar até de competição de homens casados para ver quem sai mais com outras mulheres que não são a esposa deles. Então, a libertinagem sexual em nossos dias é tratada como trunfo, como algo honroso, como algo que denota o valor daquele indivíduo. Mas no tempo de Israel, nesse contexto de Deuteronômio 22 que vamos analisar aqui, era totalmente o contrário. Radicalmente o contrário. Naquela época era vergonhoso uma mulher solteira não ser virgem. Em nossos dias, é vergonhoso uma mulher solteira ser virgem. É só para você ter uma ideia da diferença cultural. A cultura é diferente, mas o princípio não. O princípio é exatamente o mesmo. O princípio bíblico é exatamente o mesmo. O princípio divino de Deus não muda. A cultura é diferente. Hoje, a cultura sexual é libertina, sem valor. No passado, a cultura sexual era de extremo valor. De extremo valor. A pureza sexual, a lealdade dentro do matrimônio, por exemplo, também era extremamente valorizado. Coisa que não é em nossos dias. Então, já estou adiantando para você um parâmetro cultural diferente de ambas culturas, naquele tempo e hoje. Né? Você vai entender por que eu estou dizendo isso. E eu vou começar agora a leitura do texto. Vamos começar no verso 22. Você está com a Bíblia aí? Abra a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 22, o verso 22. 22. Deuteronômio 22, verso 22. O verso 22 diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. E o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. O verso 22 está apresentando a sentença por uma violação, uma transgressão ocorrida. Que transgressão é essa? A do adultério. Adultério. Uma relação sexual de alguém que é casado, uma relação consentida de alguém que é casado. Isso é adultério. Então, naquele tempo, a cultura zelava tanto pela santidade do matrimônio, tanto, mas tanto, pela pureza do matrimônio, pela fidelidade conjugal, que adultério naquela época, que era olho por olho, dente por dente, como vocês já ouviram falar muito aí, naquela época era tão absurdamente caótica a ideia de violação do contrato de matrimônio, que era réu de morte. Era a cultura da época. Então, o princípio da pureza, o princípio da lealdade, o princípio do valor do matrimônio é divino. O resultado final da sentença é também baseado na cultura da época. A sociedade da época não aceitava. Repudiava severamente a deslealdade no matrimônio, a quebra da aliança, porque o casamento ali era uma simbologia, inclusive, da aliança de Deus com o povo. E esse simbolismo era muito forte a ponto de tornar a aliança do casamento algo extremamente sagrado, santo. E isso era comum na sociedade, na própria sociedade ali de Israel na época também. Então, o verso 22 está falando de um caso de adultério e a sentença era o apedrejamento. A sentença era o apedrejamento. Né? O verso 23 e 24 já traz uma outra situação, um outro caso. O verso 23 diz assim: se houver moça virgem, desposada, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, ou seja, não resistiu. Ela foi conivente, ela cedeu. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. A palavra-chave aqui é mulher do seu próximo. A frase-chave, mulher do seu próximo. Aqui, outro caso. Agora, esse caso é bem interessante. Sabe por quê?
Porque aqui não se trata de mulher casada ou de homem casado. Aqui se trata de uma mulher que era noiva, porque o texto diz mulher do seu próximo, mas ela era virgem, desposada. Então, o contexto aqui se refere a uma mulher que estava comprometida para outro homem, ou seja, era noiva. É curioso notar que a sentença é exatamente a mesma em caso de adultério, quando a pessoa é casada e quebra a aliança do casamento. A sentença é exatamente a mesma. Para vocês terem uma ideia, até o noivado era extremamente sagrado. Diferente dos nossos dias, naquele tempo até o noivado era considerado extremamente sagrado. E violar o compromisso do noivado era como violar, eu digo em termos de relação sexual, violar o compromisso do noivado, se deitando com um homem para quem ela não estava prometida, causava a mesma sentença como se ela fosse casada. Isso mostra a abundância de significado e propósito, a honra e a nobreza de um noivado. Se a gente for comparar com os nossos dias, dá até vontade de chorar, né? A situação tão degradante que existe em nossos dias. Tão caótica existente em nossos dias. Dá até vontade de chorar para fazer uma comparação. É desleal até. Então, o verso 22 fala de sentença quando há adultério. Inclusive, você se lembra que Jesus, naquele episódio de Jesus, quando eles trazem a mulher adúltera até Cristo, e Jesus diz, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, primeiro, a lei exigia que trouxesse também o homem. Eles trouxeram só a mulher diante de Jesus. E a lei dizia que era necessário que trouxesse também o homem. E os dois deveriam ser apedrejados. Não é só a mulher. Segundo, as testemunhas e os parentes das pessoas envolvidas deveriam ser os primeiros a inaugurarem o apedrejamento. O que também não ocorreu. É claro, porque a situação ali, na verdade, era uma situação atípica, porque eles queriam pegar Jesus numa cilada. E Jesus não caiu na cilada deles. Então esse é um exemplo, né, de como a lei aqui prefigura esse tipo de sentença. Então o verso 23 e 24 fala de uma mulher que estava prometida para um homem, embora não fosse casada. Mas como ela se deitou com um homem que ela não era noiva, que não estava prometida, era configurado dentro do mesmo critério de sentença. Um terceiro elemento que aparece, uma terceira situação que aparece aqui, está no verso 25, 26 e 27. Olha o que diz. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida. Assim também é este caso. É interessante que aqui fala especificamente de um caso de estupro. Uma mulher que é virgem, solteira, virgem, não está prometida para ninguém, não é casada com ninguém, solteira, mas ela foi violada, ela foi estuprada, abusada. Não houve consentimento algum. Neste caso, caso o homem force uma situação sem o consentimento, neste caso de estupro, a lei exigia o apedrejamento do homem, somente do homem. Somente do homem. Porque a mulher era inocente. E a sentença do homem, a morte do homem, o apedrejamento dele, era uma maneira, inclusive, de resgatar a nobreza e a honra dessa mulher. Porque naquela civilização, naquela cultura, uma mulher que não fosse virgem, ela era rechaçada, ela era discriminada. Então a pureza era como se fosse uma joia muito preciosa, que precisava ser guardada, e muito bem guardada. Quem dera que fosse assim em nossos dias. O princípio, como eu falei, é o mesmo. O que se difere é a maneira como a sociedade trata a situação do matrimônio, da fidelidade conjugal, do noivado, da pureza sexual. Essas são as diferenças, mas o princípio é o mesmo. Exigido por Deus, o princípio é exatamente
o mesmo. Então, nesse contexto, nessa terceira situação, em caso de estupro, a sentença era a morte também, mas somente do homem. Gente, vocês até agora, vocês por acaso viram alguma atitude de machismo da parte de Deus aqui? Ou dos profetas, ou do escritor bíblico? Nenhuma. Zero. Pelo contrário. A gente vê, na verdade, Deus valorizando a mulher. Deus fazendo justiça pela mulher. Nesse caso, da mulher inocente, que é violada, que é estuprada. A sentença é a morte. Era a morte para qualquer homem que estuprasse uma mulher. Essa era a sentença divina. Essa era a sentença da época. A morte. Ou seja, pena de morte para estupro. Naquele tempo, era assim. Então, veja. Agora sim, a gente vai entrar na quarta situação. E essa é a situação polêmica que as feministas e os céticos gostam de usar para falar que a Bíblia é sexista e machista. Então, nós vamos analisar agora o texto em voga, o texto que é polêmico por conta dessas afirmativas, dessas afirmações dessas pessoas aí, as feministas, os céticos, etc. Tá? Então, vamos lá. O verso 28 e 29 agora é o texto polêmico, é o texto da live de hoje. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. E agora, pastor, como responder isso aqui? Como resolver esse problema? Como desatar esse nó? Como desatar esse nó? O texto não está dizendo que o homem que estuprar a mulher deve pagar ao pai 50 ciclos de prata e deve se casar com a mulher que ele estuprou. E agora, como resolver esse problema? Como desatar esse nó? Como desatar? Eu acho que vocês devem estar assim, curiosos, apreensivos. Essa eu não perco por nada. Ele não perde mesmo, viu? Não perde porque vem coisa boa agora. Tá bem? Como resolver esse problema? Será que a Bíblia realmente é machista? Vamos descobrir agora. Você quer saber a resposta? Então se segura aí, senta para não cair. Amigos, o texto, o verso 28 e 29, não está falando de estupro. O caso de estupro nós vimos agora no verso 25, 26 e 27. Eu já expliquei. E no caso de estupro, do verso 25, 26 e 27, o homem era condenado à morte. Só o homem, não a mulher, porque ela era inocente. Mas no verso 28 e 29 não está se referindo a caso de estupro. Ou você acha que Deus faria isso? Faria tipo... você estuprou, então você vai casar com a mulher que você estuprou. Nunca na vida que Deus faria um negócio desse. Jamais. E olha, infelizmente, algumas traduções se equivocaram nesse texto. O que causou, inclusive, a comentaristas bíblicos a fazerem comentários inadequados, incoerentes sobre esse texto. Eu tenho aqui, por exemplo, o Logos Bible. Eu tenho aqui 5.000 livros de pesquisa teológica. 5.000 livros no Logos de pesquisa teológica. Eu mesmo fiz uma pesquisa sobre esse texto e quase todos os comentaristas comentam como se aqui fosse de fato um estupro. Quase todos não. Uma boa parte deles comentam como se fosse de fato um estupro, quando não é. E eu vou explicar para você e você vai entender. Vou explicar de uma maneira que fique simples. Não vou trazer dificuldades hermenêuticas, aquelas coisas complexas, né, da exegese, da hermenêutica, eu não vou. Eu vou traduzir isso aqui de maneira simples para você entender, como se fosse uma história para criança. Estou exagerando, né? Mas nem tanto, né? Vamos lá.
Vamos lá, vamos entender o texto. Ó, se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar, vamos começar por essa palavra hebraica. A palavra pegar e a pegar, essa palavra hebraica é tafaz no hebraico. Pegar é tafaz no hebraico. Essa palavra hebraica ela não dá margem para se traduzir como estupro, por exemplo. Tem tradução de Bíblia que usa a palavra abusar, estuprar. A minha versão aqui, que é a revista e atualizada, usa a palavra e pegar. A palavra aqui, tafaz, no hebraico, ela traz mais a ideia de usar de destreza. Como se fosse um ato de sedução, de encanto. Usar com destreza sobre outra pessoa. Então aqui, na verdade, o contexto aqui é de relacionamento sexual consentido. Consentido. O rapaz aqui, não, claro, aqui é uma lei, caso acontecesse isso. Então, caso o rapaz seduzisse uma jovem, uma moça virgem, seduzisse uma moça, uma mulher, a encantasse e ela cedesse conscientemente, se ela consentir ao ato sexual, então a lei dizia o seguinte, inclusive até usa a expressão e forem fragados, forem apanhados em fraga, o que denota uma ação consentida, foram apanhados em fraga. Não precisou dela gritar, não precisou dela tentar fugir, não se baseou numa denúncia feita por ela, mas se baseou num ato fragado. Então aqui é esse caso de uma relação sexual consentida. O homem investiu lábia, investiu sedução, a mulher se encantou por aquele momento, se apaixonou por aquele momento e consentiu a relação. E agora são pegos no fraga. O que a lei de Deus definia? A lei de Deus dizia que, neste caso, o rapaz ele era obrigado a fazer o quê? A pagar o dote de 50 ciclos de prata para o pai da jovem. Mas, pastor, isso não é indenização? Não, naquela cultura não era indenização. Ela não estava sendo vendida também, não. Naquela cultura não era esse o sentido, o significado. Pagar um dote era justamente dar o devido valor que aquela mulher tinha. Se um pai não cobrasse dote nenhum ao entregar sua filha a um homem, era como se ele estivesse dizendo assim, pode levar que a minha filha não vale nada. Pode levar, porque ela não tem valor nenhum. Era como se ele estivesse dizendo isso. Então, aqui o homem é obrigado a pagar o dote, ou seja, você seduziu, você encantou ela e você coabitou com ela, então agora você vai dar o devido valor que ela merece. O devido valor, a devida honra e nobreza que ela tem. Pague pelo dote. Eu não vejo aqui nenhum machismo, eu vejo pelo contrário, eu vejo Deus valorizando a mulher. E por que ele deveria se casar com ela? Ora, simples, gente. Se eles estavam tendo um romance consentido, você acha que a mulher não estava interessada em casar com o cara? Era consentido. Então, lembra que eu comentei que as mulheres que não eram virgens e eram solteiras, nunca foram casadas, elas eram rechaçadas, não tinham muito valor na sociedade da época, discriminadas por não serem virgens e tal. Então, imagina que ele tivesse seduzido, encantado, e ela consentiu pelo encanto, pela sedução, e agora ele resolvesse repudiá-la. Não quero mais saber de você, não. Ela seria discriminada na sociedade. Entenderam? Então Deus estava, na verdade, protegendo a honra e a nobreza da mulher. Eu vou citar uma situação que é muito comum em nossos dias. Um casal de jovens começa a namorar. E o rapaz acaba seduzindo a moça a tal ponto que ele se deitou com ela. Ela consentiu e se deitou com ela. Eu vou criar uma situação um pouco mais extrema, porque a nossa sociedade hoje é tão libertina, tão,
trata com tanto desdém a questão sexual, que a gente tem que elevar um pouco a tonalidade disso para tentar entender. E vamos supor então que ele tenha engravidado ela. O que se espera desse rapaz? Que ele assuma a criança e se case com ela, não é isso? Vamos supor que ele então resolvesse fazer o seguinte: não, eu não vou casar com você não, se vire. Aí ela é obrigada a entrar na justiça para requerer pensão. Ela é mal falada pela sociedade. Quando o correto também é ele ser mal falado. Claro, ele também vai ser mal falado. Porque ele não teve honra, não teve nobreza, não foi responsável, e vão chamar ele de cretino, malfeitor. E sem vergonha. O homem também vai ser maltratado pela sociedade. Então é mais ou menos essa a ideia. Então, o que Deus faz? Deus obriga, ele estabelece uma lei para obrigar aquele homem a assumir esse compromisso matrimonial com aquela mulher, para dar todo o amparo legal que ela dignamente merece. Então eu não vejo nenhum machismo aqui. Na verdade, eu vejo Deus protegendo as mulheres. Protegendo as mulheres. Então o verso 28 e 29 não tem nada a ver com estupro, tem a ver com atitude consentida. Em que duas pessoas, um homem e uma mulher, estão se namorando ali e acabam aprontando, e agora Deus, para proteger a honra dela por causa da cultura hostil que existia na época, Deus estava protegendo a honra e a nobreza daquela mulher. Entenderam? Amigos, talvez você ainda esteja com dúvida, mas pastor, qual a certeza que temos que de fato é essa interpretação? Porque tem versões de Bíblia que trazem a palavra estupro, abuso. A certeza é primeira coisa, a palavra pegar, tafaz, não traz a ideia, devido ao contexto hermenêutico, não traz a ideia de uma ação abusiva sem consentimento. Não traz essa ideia de estupro, não traz. Mas sim de usar com destreza, como se fosse uma espécie de sedução. Tanto é que no verso 25, que tem a ver com estupro, o verso 25 e 26, lembra do episódio anterior que eu expliquei, anterior a esse, que tem a ver com estupro, que é o verso 25, 26 e 27? Olha a palavra forçar ali, ó. Porém, verso 25, porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar, essa palavra forçar é diferente da palavra pegar do verso 28. Essa palavra forçar do verso 25, que tem a ver com estupro, é razak no hebraico. E tem a ver com prevalecer sobre o outro. Tem a ver com usar da sua força contra o outro. Aqui no verso 25, que tem a ver com estupro. O verso 28 e 29 não tem a ver com estupro. Então, fazendo uma análise da própria palavra hebraica aqui, a gente percebe que realmente não tem nada a ver com estupro, o verso 28 e 29. E mais, se você lê Êxodo 22, ó, Êxodo capítulo 22, olha o que diz Êxodo capítulo 22, para evidenciar, para deixar mais sólida a interpretação aqui, a análise hermenêutica que estamos fazendo, a simples análise, né? Êxodo 22, o verso 16 e 17. Observe o que diz o verso 16. Êxodo capítulo 22, o verso 16 e o verso 17. Diz assim: se alguém seduzir qualquer virgem, se alguém seduzir. Ouviram a palavra? Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Aqui é um complemento de Deuteronômio 22, verso 28 e 29. E o verso 17, inclusive, até responde uma indagação, porque alguém pode perguntar assim: mas pastor, vamos supor que ela não quisesse se casar. Tá bem, ela caiu nos encantos ali, foi um namorico que acabou ultrapassando o sinal, a fronteira, e transgredido a lei. E se ela não quisesse se casar? Olha o verso 17. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, existia a opção. Embora, é claro, as mulheres não quisessem essa opção, porque se elas eram coniventes, se tornaram coniventes, é porque elas tinham interesse naquele homem. Então, mas se acontecesse de a família, a moça, caso ela não quisesse, ela tinha o direito. Não era um sistema ditatorial.
Mas a ação divina, a ação de Deus era no sentido de proteger aquela mulher por causa da cultura hostil da época. Por causa da cultura hostil daquela época, Deus estabeleceu essa lei para proteger os direitos, proteger a honra, proteger a nobreza daquela mulher que foi seduzida. Então o homem era obrigado a pagar o dote, que significava o valor daquela mulher, o que ela valia, não no valor em si, mas no seu valor como ser humano, como mulher. E também ele se casava com ela porque ele era obrigado a cuidar dela, ampará-la por toda a vida. Inclusive, ele não tinha o direito de qualquer divórcio. Ele não podia se separar, não podia repudiá-la. Era obrigado a cuidar dela o resto da vida. Mesmo que ele não quisesse, ele era obrigado a cuidar dela o resto da vida. Dessa maneira, Deus cuida, ampara e protege a sua honra, tanto pessoal quanto social. Ok? Deu para entender, amigos? Ficou claro o significado do texto? Então vocês perceberam que as pessoas aí fora andam fazendo uma leitura equivocada da Bíblia e atribuindo o sentido equivocado do texto bíblico. Mas a geração de hoje não gosta de ler nada, não gosta de ler nada. Piorou fazer pesquisa bíblica, porque fazer pesquisa bíblica é cansativo, é desgastante. Você fazer uma análise exegética, uma análise hermenêutica é profundamente desgastante. Entenderam? Você, igual eu, por exemplo, eu estou escrevendo a minha dissertação do mestrado. São 100 páginas escritas. 100 páginas. E tem semana que a gente escreve uma página, sabe por quê? Porque é muita pesquisa, é muita análise, muitos parâmetros exegéticos que precisam ser seguidos para conseguir chegar numa compreensão de um determinado ponto, palavra, ideia. Não é fácil, é difícil. Então, numa geração que é preguiçosa para ler, que é preguiçosa para estudar, tem muita gente nas faculdades, universidades, colando ou então pagando para outra pessoa fazer o trabalho para eles. Esses são os profissionais que vão nos atender na sociedade. Gente que cola na prova, gente que não lê o que precisa, gente que manda outros fazerem a pesquisa para ele, ele paga para fazer a pesquisa. Eu sei disso porque uma vez um rapaz que fazia direito, ele sabia que eu tinha habilidade com pesquisa, e ele então perguntou quanto que eu queria para fazer uma pesquisa para ele de um trabalho que o professor da faculdade deu para ele. Eu disse a ele que eu não iria fazer algo dessa natureza. Ele disse assim para mim: dê o seu preço, eu pago, faça para mim o trabalho. Eu me recusei, eu não aceitei de forma alguma. Eu disse não. Mesmo que eu conseguisse fazer a sua pesquisa, porque é numa área que não é a minha área, né? Mas mesmo que eu conseguisse fazer essa pesquisa, eu não estou disposto a contribuir com uma mentira e com a sua má formação. Então a sociedade de hoje é uma sociedade que só quer saber de ficar vendo vídeo no YouTube, com exceção desse vídeo, viu? Esses vídeos da Bíblia, de estudo da Bíblia, você assista à vontade, tá? Porque pelo menos é algo que vai te enriquecer, pelo menos é algo que vai te ajudar a crescer cognitivamente e espiritualmente. Quando eu digo assistir vídeos no YouTube, é assistir besteira. TikTok, por exemplo, um monte de besteira. Videozinhos no YouTube que não traz edificação nenhuma. Videozinhos no Instagram que não traz edificação, crescimento nenhum. Aqueles que ficam vibrados dia e noite em Netflix, assistindo filmes que não vão acrescer em nada. Não estou dizendo que você não possa, de vez ou outra, assistir um filme, mas desde que seja um filme também que edifique, né? Que faça você crescer, que faça alguma coisa melhorar, mudar para melhor. Mas a geração de hoje só quer pegar informação fácil, não quer ter o sacrifício de ler, de pesquisar. Inclusive, eu vou gravar em breve, eu vou estar fazendo em breve uma live, novamente, só que mais curta e mais ao ponto. Como ler 30 livros em um ano, e cada livro de 200 páginas. Cada livro de 200 páginas. Como ler 30 livros em um ano de maneira fácil e sem cansar. Vai ser em breve. Segura as pontas aí, que eu vou estar explicando isso para vocês. Então, esse tipo de má interpretação que feministas, outros céticos e outras pessoas mais
até cristãos, fazem da Bíblia, é fruto da ignorância, da incapacidade de procurar as respostas, especialmente quando lhes custa um pouco de tempo e sacrifício. É fruto da falta de conhecimento adequado, coerente da Bíblia. E ficam rotulando ela daquilo que ela não é. A Bíblia não é nem sexista e a Bíblia também não é machista. Não é. Ok? Amigos, eu encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido, tá? E se você tiver algum texto bíblico que para você é complexo e que parece aludir à ideia de uma Bíblia machista, sexista, mande para mim, tá? A pergunta. Você pode mandar para mim no Instagram. Vou colocar aqui novamente na tela o Instagram, tá aí, ó. Mande para o meu Instagram, lá no Messenger do Instagram, a dúvida bíblica que você tem. Eu vou anotar aqui. Em algum momento eu vou separar aí um dia, uma live para discorrer sobre o tema que você apresentou, tá? Novamente, você que não pegou aí no Instagram, aproveita e se inscreva no Instagram, viu? Se inscreva porque eu sempre posto muita coisa lá, tá bom? Sempre posto também muita coisa da Bíblia lá no Instagram, combinado? E compartilha para que outras pessoas também possam seguir o pastor Gilberto Tais ali no Instagram. Amigos, eu espero que vocês tenham se enriquecido com a live de hoje. Espero que vocês tenham apreciado, gostado. Perceberam? Viram mais uma vez como é gostoso estudar a Bíblia de maneira coerente, de maneira precisa, de maneira que a gente consiga ficar satisfeito e feliz? Não é gostoso, não é prazeroso estudar a Bíblia dessa maneira? Pois é, com certeza que é, tá? Com certeza. No meu canal tem muitos vídeos com muitas coisas surpreendentes. Assista. Faça desse canal Fé ou Fideísmo um canal oficial na sua vida e você vai crescer, você vai se enriquecer. E compartilhe para que outras pessoas possam assistir, possam se enriquecer juntamente contigo. Combinado? Pode ser? Então pegue o link aí e compartilhe aí nas suas redes sociais. Pegue esse link dessa live de hoje, coloque em todos os grupos da sua igreja, todos os grupos do seu distrito, todos os contatos, Facebook, Twitter, no Telegram, coloque lá e escreva embaixo do link. Escreva assim: amigos, olha que vídeo interessante, onde o pastor responde a seguinte pergunta: por que a mulher devia se casar com um homem que a estuprou? Mas, pastor, eu vou usar esse título quando eu aprendi que, na verdade, o verso 28 e 29 não fala de estupro? Sim, usa esse título porque é o título que as feministas, que os céticos estão usando para definir esse verso. Por isso que você deve usar exatamente esse título, porque é o título que eles aí fora estão tentando fazer pegar, colar, no texto de Deuteronômio 22, verso 28 e 29. E quando eles assistirem, eles vão perceber que realmente quem está equivocado são essas pessoas aí fora, que fazem uma leitura equivocada e mentirosa da Bíblia, tá bom? E espalham fake news da Escritura e da pessoa de Deus, tá bom? Eu encerro dizendo o seguinte para vocês, amigos. O princípio permanece, o princípio é eterno. O que muda são os detalhes culturais que orbitam em torno da narrativa, em que o princípio está inserido. O que muda são essas órbitas, esses itens que orbitam em torno do princípio, mas o princípio é exatamente o mesmo em todos os tempos, em todas as gerações. O princípio não tem passado, presente e futuro. O princípio é eterno, porque ele foi dado por Deus. Lembra que em Salmo 89, verso 34 ao 36 diz que não alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. É Deus falando, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele está falando sobre o princípio. Lembra também de Tiago 1,17, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Lembra que Malaquias 3, verso 6 diz, eu, Senhor, não mudo. Lembra que o autor de Hebreus diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembra que Eclesiastes, Salomão repetiu diversas vezes que nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado da Escritura? E é uma maldição no livro do Apocalipse para aqueles que acrescentam a qualquer coisa nas profecias deste livro? Então, confie em Deus, acredite em Deus. Por mais que o texto bíblico pareça
contrapor, contrariar o que você crê, busque a explicação adequada, coerente. Se você não conhece nada de grego, de hebraico, de exegese, de hermenêutica, não tem problema, cada um na sua praia. Então indague, converse com quem sabe e peça orientação, peça explicação. Na multidão de conselhos há segurança. Então eu me despeço de vocês, agradecendo pela presença de vocês, e eu gostaria mais uma vez de apelar para que você compartilhe. Conteúdos como esse precisam ser viralizados para que as pessoas aprendam a defender a Bíblia, a palavra de Deus, contra essas fake news que são espalhadas por essas pessoas que não acreditam na Bíblia e não acreditam em Deus também. Ou acreditam em Deus, mas acreditam num Deus mais moderninho, que bate a mãozinha nas costas e é conivente com todas as práticas. Esse não é o Deus da Bíblia, tá bem? Então, uma boa noite para vocês, que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida de todos vocês. Até mais. Foi um prazer mais uma vez estar com cada um de vocês aqui, tá bom? Até mais, amigos. Fiquem com Deus. Um abraço.